Bem-vindo à Comissão Executiva. Angela Merkel disse que Portugal tem licenciados a mais. O Ministro da Educação disse que não. Na Comissão Executiva de hoje, vamos ouvir a opinião dos nossos convidados, Ana Balcão Reis, Taoufik Requibi e Diogo Ribeiro Santos. Vamos perceber, por exemplo, se o país deve apostar mais no ensino profissional para combater o desemprego jovem. Muito obrigada a todos pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Ana Balcão Reis, Portugal tem ou não licenciados a mais? Eu acho que já quase toda a gente respondeu que não concorda com isso, não é? Que não concorda, e eu também não concordo, que haja licenciados a mais em Portugal. Eu acho que nós temos que continuar a aumentar o número de licenciados e continua a ser claro, e já houve muitos números apresentados na sequência desta afirmação, já houve muitos números apresentados a mostrar que a taxa de desemprego é menor para os licenciados, os salários continua a haver um prémio grande para os licenciados. Ao longo de toda a crise, apesar da taxa de desemprego ter aumentado, foi sempre muito mais baixa para os licenciados do que para as pessoas só com ensino secundário. Portanto, eu acho que isso mostra claramente que não há licenciados a mais. Penso que a outra parte da frase, se calhar, já pode ter razão na parte de faltar mais pessoas com ensino profissional. E há essa falta de aposta em Portugal? Acho que tem crescido muito, mas acho que há um peso histórico que realmente nós não tínhamos. Nós tínhamos muito pouco ensino profissional há, 15 anos. Tem aumentado muito, mas acho que ainda não chegámos ao nível que é desejável. Diogo Ribeiro Santos, estas declarações de Angela Merkel causaram perplexidade nos atores das universidades, da educação, da formação? Causaram-lhe perplexidade também a si? Causaram perplexidade, porque acho que, sobretudo, parecem declarações pouco fundamentadas e pouco ajustadas à realidade, e penso que os dados demonstram claramente que assim não é. Por um lado, demonstra que na Europa, a partir de agora, estamos sujeitos a um escrutínio muito maior dos nossos problemas, porque parece que os nossos problemas são os problemas da Europa e, portanto, a chanceler alemã sente-se no direito de falar sobre os nossos problemas e sobre o impacto que isso pode causar na Europa, mas penso que a realidade desmente claramente a afirmação da Sra. Merkel, que está habituada a fazer declarações com maior fundamento. Foi, sobretudo, isso que me chocou. Das duas partes do que ela refere, Portugal não tem licenciados a mais. Portugal, tal como dizia a Ana Balcão Reis, tem licenciados a menos. Nós somos um dos países da Europa com menos licenciados em percentagem da população ativa. Temos cerca de 17% contra os 36% da Irlanda. E há um estudo feito, para desmentir claramente o que a Sra. Merkel disse, há um estudo feito um estudo do ano passado, feito pelo Ministério Inglês das Empresas, Inovação e Competências, segundo o qual, entre 16 países, as 16 economias mais avançadas da OCDE, para um crescimento real do PIB médio de 2,7% entre 94 e 2005, cerca de 17% desse crescimento foi explicado pelo aumento do número de licenciados. Apenas 6% foram explicados pelo aumento do número de profissionais com o ensino médio, ou seja, só ensino secundário ou ensino vocacional. Esse estudo demonstra também que um aumento de 1% no número de licenciados consegue provocar um aumento da produtividade entre 0,2% e 0,5%. Façamos as contas. Eu acho que as contas são claras. Se nós conseguíssemos passar a nossa percentagem da população licenciada, da percentagem que temos atualmente, dos 17% para os 36% da Irlanda, que seria um aumento com qualquer coisa de 117%, estamos a falar de um aumento da produtividade, podemos ter um aumento possível na produtividade entre 23% e 58%. Isto desmente o que a Sra. Merkel diz, claramente. Taoufik Requibi, a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional diz que o grande receio é, estou a citar, a verdadeira motivação das declarações de Angela Merkel. A agência diz que a ideia é de, se calhar, defender a criação de uma Europa a duas velocidades também na formação, com os países do Norte a formarem licenciados e os do Sul a especializarem-se em mão de obra especializada. Concorda com esta ideia? Eu acho que o debate à volta desta questão é um debate errado. Eu acho que nós não devemos falar de licenciados a mais, licenciados a menos. Foram as palavras de Angela Merkel. Com certeza. Depois eu responderei a sua questão. Eu acho que o nosso problema é essencialmente um problema qualitativo. Que licenciados nós formamos?
Isto que é o problema. E que tipo de cursos estamos a propor? E que tipo de informação estamos a passar para o mercado? E que tipo de articulação nós fazemos entre aquilo que nós formamos a nível universitário e aquilo que a própria sociedade necessita? E será que estamos apenas focados no nosso mercado nacional ou estamos a olhar no mercado na sua globalidade? E, portanto, eu acho que o debate tem que estar centrado neste campo. Agora, certamente e seguramente que não há licenciados a mais. Isto é uma evidência, porque até, para reforçar o que o Diogo referiu há pouco, mesmo a própria OCDE tem um dado a dizer que por cada ano a mais, em termos de escolaridade média de uma população, o PIB cresce meio ponto percentual. Isto quer dizer que é aqui um grande espaço, quer na formação profissional, quer na própria formação universitária para crescer. E eu acho que em Portugal nem sequer o problema de onde é que devemos ir vai ser substancial na nossa análise, na medida em que existem qualquer coisa como 430 mil jovens, os chamados neném, que nem trabalham nem estudam, e que nós devemos colocar em algum sítio. Muito mais que o conjunto dos estudantes que temos nas universidades portuguesas. Nas universidades portuguesas temos qualquer coisa como 375 mil estudantes, mais coisa, menos coisa. E esses jovens deviam, por exemplo, enverdar pelo ensino profissional? Eu acho que, pelo menos, deviam enverdar por alguma coisa. Se não for o universitário, pelo menos que vão para o ensino profissional, para serem pessoas úteis para a sociedade e contribuírem na criação da riqueza. Agora, é verdade que a Alemanha pode ter outras perspectivas ao defender esta política para os países do Sul. Mas também tem algum argumento, porque eles próprios defenderam esta política para a própria Alemanha. Eu recordo-me há ano e meio, estava a comentar com o Diogo há pouco em off, ouvi uma notícia que reportou uma informação publicada pelo Der Spiegel, onde a chanceler alemã Angela Merkel dizia, em substância, que o problema dos países do Sul tem que ser resolvido com uma mudança no paradigma da preparação da sua população, no sentido de termos, nas nossas fronteiras, uma espécie de reserva de mão de obra intensiva qualificada e fazer com que as nossas grandes empresas europeias, que são as grandes âncoras, não tenham que se deslocar para a América do Sul, para a Ásia, para poderem subcontratar ou encontrar fontes de aprovisionamento. É evidente que isto não é a visão correta para a Europa. Eu acho que os países europeus têm que olhar para a melhoria da sua qualidade de vida, pelo aumento da riqueza num projeto comum, conjunto, onde toda a gente está a lutar pelo mesmo ideal, onde toda a gente tem exatamente as mesmas oportunidades. E não vejo, pessoalmente, nenhum modelo de desenvolvimento assente numa mão de obra que seja barata. Agora, nós precisamos, com certeza, de mão de obra especializada, precisamos de mão de obra qualificada, precisamos de engenheiros, precisamos de juristas, precisamos de economistas, de gestores. Portanto, a sociedade precisa absolutamente de tudo. E, para mim, a questão é uma questão essencialmente qualitativa e casar esses aspectos qualitativos com aquilo que é a nossa visão estratégica para o que é que queremos fazer de Portugal para o dia seguinte. Ana, parece-lhe que apesar do ensino profissional ter vindo a crescer, que há um estigma em Portugal em relação ao ensino profissional? Eu acho que é verdade que não é encarado da mesma forma, até pelos estudantes, quando escolhem, ir para a via mais académica ou ir para a via profissional, quer a nível do secundário, quer a nível do ensino superior. Eu acho que, apesar de tudo, as coisas têm mudado e o facto de nós ter aumentado muito o número de alunos no ensino profissional torna a coisa mais habitual e, ao tornar mais habitual, também vai sendo mais aceito. Seja como for, eu acho que há aí uma questão muito importante, voltando à questão da qualidade, que é que o ensino profissional não seja apenas a porta de saída, o que há, a alternativa que há para aqueles alunos que não conseguem ir para a via académica, mas tenha qualidade suficiente para que as pessoas queiram ir para a via profissional, exatamente porque isso lhes dá uma boa saída profissional. E que seja ajustado ao mercado de trabalho. Que seja ajustado ao mercado de trabalho e com qualidade, porque eu acho que esse é um aspecto fundamental. Na medida em que até os próprios miúdos na escola, não é, perceberem que aquilo realmente, que aquela via profissional, e há escolas profissionais já com alguns anos, já com 10, 15 anos, muito boas. E essas sim conseguem dar desemprego, exatamente porque são boas e porque se calhar foram criadas até por organizações de empresas, empresariais, para dar resposta às necessidades que essas empresas tinham. Porque
que eu só queria voltar à questão da qualidade, porque eu acho que há aqui uma questão muito importante que é, conjuga um bocadinho com o que o Diogo estava a dizer. É verdade que há estes dados, que eu acho que são importantes, que em média, se nós aumentarmos a universidade ou o número de licenciados, conseguimos fazer o país crescer, mas há que ter sempre algum cuidado quando se olha para estes valores, assim, para a média do mundo, porque se está a misturar coisas muito diferentes. E isto, para outras coisas já tem acontecido, a outros níveis de ensino, houve outras alturas em que se viu aumentar a educação, aumenta o crescimento, e há alguns estudos mais recentes, de alguns economistas, que o que dizem é cuidado, porque isto é verdade quando a educação é boa. Só quando temos uma educação de qualidade é que ela depois tem efeito no crescimento. E, portanto, temos essa educação de qualidade em Portugal? Eu acho que nós temos. Há também a oferta de cursos superiores desajustada da realidade? Porque se calhar há muitos cursos que não interessam. Esse era o ponto. Eu acho que aí há duas perspectivas importantes. Uma é que nós temos cursos muito bons. Eu acho que as universidades portuguesas, em geral, são boas. Nós temos cursos muito bons. Claro que não são todos, apesar de tudo, iguais. E era importante deixar... Eu penso que era importante aumentar a oferta de melhor qualidade e talvez reduzir a outra. Ou, pelo menos, ir ajustando. E dar resposta a isso pelas pessoas. Deixar as universidades responderem à procura que os próprios alunos têm. Mas há um outro aspecto que eu gostava de focar, que é o seguinte, que é... Eu acho que nós também temos que mudar um bocadinho a mentalidade em Portugal em relação a o que é que as pessoas fazem quando acabam o ensino superior. E o que eu quero dizer com isto é, quando as pessoas escolhem o ensino superior para que vão, por exemplo, alguém que faz uma licenciatura em filosofia, não achar que a única coisa que pode fazer é ser professor de filosofia. Não, alguém que tira uma determinada licenciatura não achar que tem que trabalhar naquela área muito restrita ligada àquela licenciatura. Eu acho que isso é uma cultura que ainda existe em Portugal. Mas também não há essa cultura do lado das empresas? Eu acho que olharem para o licenciado de filosofia e pensam o que é que vem para aqui fazer? Eu acho que é uma cultura da sociedade portuguesa e que é preciso mudar dos dois lados. Quer do lado de quem faz a licenciatura, não achar que só pode fazer exatamente aquilo, quer do lado das empresas, que também, se calhar, têm que ter um bocadinho mais de abertura, como existe noutros mercados, por exemplo, no mercado inglês, no mercado americano, que uma pessoa pode tirar uma licenciatura de filosofia e ir trabalhar para uma empresa de marketing ou numa área de gestão. Portanto, há mais essa ligação do que há em Portugal. E eu, pegando aqui nas palavras da Ana, de haver qualidades diferentes, eu queria trazer aqui para o debate uma notícia que surgiu esta semana e que diz que o Governo quer alterar as regras de acesso ao ensino superior já no próximo ano, e uma das possibilidades é exigir médias diferentes para a mesma disciplina a alunos consoante se candidatem a uma universidade ou a um politécnico. Como é que encara esta possibilidade? Bem, o que se trata é de flexibilizar o acesso ao ensino superior e de permitir uma maior concorrência às instituições e de reconhecer graus de qualidade diferentes às instituições. Porque realmente, como refere a Ana, o ponto central é a qualidade. Nós temos uma tendência que nos diz que devemos aumentar o número de licenciados, mas para alcançar o crescimento não basta licenciar toda a gente em História ou toda a gente em Biologia, ou seja o que for. Quer dizer, convém que haja uma adequação entre oferta e procura e convém que sejam, sobretudo, as universidades a poder fazer essa oferta e que essa adequação não venha de fora, ou seja, não venha através do Ministério da Educação, não seja centralizada. Reconhecer que uma mesma instituição pode preparar os alunos de forma diferente parece-me muito salutar, favorece a concorrência entre as instituições, em última análise favorece a qualidade. O problema estará em como é que vamos fazer essa ponderação, quer dizer, como é que ponderamos que instituição é que pode ter uma média diferente. Ponderamos entre universidades e politécnicos, entre instituições públicas e privadas, de acordo com o mérito de cada instituição, de acordo com o sistema de scoring, não sei como é que será. Tudo o que seja, em todo o caso, flexibilização do atual sistema, me parece ser demasiado rígido e que me parece demorar demasiado tempo a adaptar-se às exigências da procura e às exigências da economia portuguesa, parece-me salutar. Por isso, sim, parece-me. Então fica aqui outra possibilidade, é concorrer à mesma licenciatura com notas diferentes. Eu acho que a questão de concorrer com notas diferentes para o politécnico exigir uma certa média, para o universitário exigir outra média, a mim faz muita confusão, porque eu acho que as universidades têm que ter alguma autonomia em definir a forma com a qual eles vão admitir os seus estudantes. E estas medidas que o Governo está a anunciar parecem apenas uma maneira de forçar os estudantes a irem mais
para o Politécnico em detrimento do universitário, exatamente no sentido de fomentar a procura para os futuros CTSPs, cursos superiores tecnológicos, não é? De 2 anos. Agora, sempre houve seleções dentro das universidades, sempre houve critérios, as próprias notas mínimas eram exigidas pelas próprias universidades. O par curso-prova de acesso era a própria universidade que o definia e este par era sempre apreciado previamente pela própria agência, a Direção-Geral do Ensino Superior. Eu não vejo, sinceramente, a não ser se for o intuito de caminhar ou de pressionar os estudantes, digamos, de menor médias, embora com médias positivas, de irem ao Politécnico, se não for esta a razão, e não vejo porque que nós teremos que alterar aquilo que as universidades sabem melhor, a que tipo de perfil de estudantes querem para os seus próprios cursos, e não é a nível da tutela que isto tem que ser definido. Agora, no meio disto tudo, eu acho que tem que haver essencialmente alguma consideração para o dinheiro do contribuinte. Okay? Um estudante tem um custo, neste momento, da ordem dos 6, 7 mil euros para o Estado português. E sabendo que a propina no ensino público anda à volta de 1.000 euros, isto quer dizer que o contribuinte do seu bolso está a pôr 6 mil euros por cada estudante que frequenta o ensino superior. E, portanto, é um investimento substancial, no momento onde o dinheiro é um recurso muito escasso. É evidente que todas as decisões não podem se desligar desta perspectiva. Eu, pessoalmente, sou a favor do utilizador-pagador. Por exemplo, eu vou utilizar um determinado serviço, tenho que pagar por ele, porque até inclusive, e quando eu termino o meu ciclo de estudo, tenho a liberdade de poder escolher onde é que eu vou trabalhar. Eu posso nem sequer querer trabalhar em Portugal, ir para o estrangeiro. Então, o que é que vai acontecer? É que é um investimento que foi feito no recurso humano extremamente bem preparado, que depois não vai ter retorno para a própria economia nacional, que investiu nesta mesma pessoa, porque resolveu ir para a Inglaterra, ou para a Austrália, ou para a China, ou para a América. Por isso que eu acho que, se nós estamos a criar um modelo, temos também de ter em consideração este respeito por o dinheiro do contribuinte. Tem que o investir muito bem, e para o investir muito bem, como foi referido aqui, temos que olhar essencialmente para o fator qualitativo. Ana, como é que se pode travar a fuga de cérebros de Portugal? Sabe que eu aí tenho uma perspectiva um bocadinho... Eu não sei... Nós sempre tivemos, na universidade onde eu estou, na Faculdade de Economia da Nova, na Nova SBE, nós sempre tivemos muitos alunos a ir para o estrangeiro porque queriam ir. E eu penso que para um aluno que acaba a licenciatura aos 20 anos, 21 anos, se calhar passar 2 ou 3 anos no mercado internacional é útil e aprende muito. A questão que se pode pôr a seguir é se conseguimos que voltem a seguir. E isso, se eles forem durante alguns anos e depois voltarem, eu penso que o país até ganha com isso. Eles ganham, individualmente, e nós também. Portanto, eu não me aflige o irem durante alguns anos para o mercado internacional. Era bom, era que daqui a mais alguns anos eles depois quisessem, nós tivéssemos uma economia suficientemente forte e suficientemente flexível para que eles queiram voltar. Eu penso que é mais essa a questão. Portanto, Diogo. Sobre este mesmo tema, eu acho que pode ser bom mesmo que não voltem. Porque quando não voltam, vão fazer uma coisa, quer dizer, vão formar uma rede, vão inserir-se em redes, vão formar-se em redes lá fora. E vão servir de elo entre Portugal e... Diogo, isto é hipotético, não é? Como? Isto é hipotético. Portugal Portugal sempre foi um país de saída de recursos humanos lá no mundo e não vejo, digamos, grande payback. É verdade, mas o mundo também não foi sempre um sítio de redes, ou de tom de redes como é agora. Agora, eu acho que, como foi dito aqui muito bem, estamos a formar pessoas, mas temos que criar condições de retenção ou de atratividade, pelo menos, para que as pessoas possam voltar, e não só para que outros valores formados noutros espaços económicos, que não sejam necessariamente portugueses, que possam vir cá se instalar e contribuir na criação da riqueza. Agora, isto que eu respeito por o dinheiro do contribuinte, não é tanto investir em determinadas situações sob mera pressão, porque o ensino público tem que ser tendencialmente gratuito, para depois termos cursos, eventualmente, de engenharia, que são os mais caros do mundo, porque tem meia dúzia de pessoas a frequentar. Portanto, é um pouco também nesta perspectiva que temos que abordar a questão. Certo.
Também temos de abordar a questão e temos de ver que investimento é que temos de fazer. Mas, quer dizer, por outro lado, e quando falamos no dinheiro do contribuinte, nós formamos os nossos filhos e pagamos a educação aos nossos filhos sem ter a certeza se eles vão ficar no negócio da família ou não. Portanto, é algo como as despesas de educação que os pais fazem. Esse aspecto, repare, não é despiciando o aspecto de, no mundo de hoje, com a importância que as redes mundiais e globais têm, termos portugueses nessas redes e termos portugueses lá fora. E ainda há outro elemento. Os portugueses têm fama de, quando estão no estrangeiro, portanto, livres dos custos de contexto que têm aqui na economia nacional, serem bons trabalhadores e têm um bom desempenho. E, portanto, é um investimento que estamos a fazer. É um investimento que estamos a fazer na marca Portugal quando exportamos jovens, como disse, bem formados e bem preparados lá para fora, e eles têm um bom desempenho. Contribuem para uma boa imagem que possa haver dos trabalhadores portugueses. Além da questão das remessas dos imigrantes, que essa aí também não é despicienda. Portanto, é claro que é preferível que eles voltem, tal como aconteceu na Irlanda, não é? Que reabsorveu muita da sua diáspora, mas se não voltarem, ainda assim continua a ser positivo. Continua a ser positivo. E já vamos continuar a conversar sobre este tema depois de uma curta pausa na Comissão Executiva. Até já. Bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Hoje estamos a tentar perceber se Portugal tem ou não licenciados a mais. Ana Balcão Reis, pegar aqui no exemplo que existe na Alemanha, que é o ensino dual, ainda não existe muito em Portugal, mas eu queria perceber se acha que isto podia ser útil para Portugal. Eu penso que há ensino dual a vários níveis, não é? O que já está a ser feito com mais força, digamos assim, em Portugal, que foi introduzido, foi estes cursos vocacionais a nível quer do ensino básico, portanto, 5º, 6º ano, 7º, 8º, 9º, e este ano começou no secundário, em que realmente se tenta dar uma alternativa às crianças, aí são crianças ainda quase, que estão desmotivadas ou que já tiveram chumbos, portanto, já tiveram que ficar retidas na escola, e, portanto, dar-lhes uma via que os reponha na via certa, digamos assim, os volta à escola, aumente a motivação para estar na escola e melhora os resultados, não é? Eu penso que a experiência está a decorrer já em várias escolas. Este ano já houve 10.000 alunos em ensino vocacional a nível do ensino básico e, portanto, eu acho que há que olhar para os resultados e ver como é que está a correr. Eu penso que é muito interessante o que se tem conseguido em termos de interação com as empresas, de conseguir realmente pôr muitos... Porque a ideia do ensino dual é que eles passam algum do tempo nas empresas a trabalhar, mesmo, claro que os mais novos é mais difícil e também estão menos tempo, mas outra das coisas que fez foi, mesmo no ensino profissional que já existe, a nível do secundário, portanto 10º, 11º, 12º, aumentar o tempo que estes miúdos, que estes jovens, passam nas empresas. E eu isso acho que é muito interessante pelos dois lados, porque torna mais visível o que é trabalhar para os jovens e, portanto, se calhar eles começam a perceber o que é importante fazerem. E do lado das empresas também há uma maior abertura ao que é que se passa nas escolas e perceber o que é que se passa nas escolas, o que é que estes rapazes e raparigas conseguem fazer, e normalmente os estágios correm bem. Em muitos casos se calhar resultam em empregos efetivos. Passado algum tempo, não é? E, portanto, isso eu penso que é útil e penso que é uma coisa que tem que crescer em Portugal ainda. Diogo, o que é que pode ser aplicado desta experiência do ensino dual alemão em Portugal? Eu penso que precisamente o que a Ana Balcão Reis referiu, quer dizer, esta maior passagem, este maior contacto entre universidades e empresas. Nós não somos propriamente um exemplo, bem, estamos a melhorar, mas não somos propriamente um exemplo brilhante de boa ligação entre universidades e empresas, em parte, e faço aqui meia culpa, porque em geral as universidades não precisam das empresas. Não precisam das empresas para sobreviver, o dinheiro, o financiamento vem do Orçamento do Estado, está mais ou menos garantido, ou estava há alguns anos mais ou menos garantido. Não há um grande incentivo da parte das universidades para procurarem fontes de rendimento no outro lado. Esta forma do ensino dual, tentando complementar os cursos com estágios no mercado de trabalho, pode ser uma via muito interessante de reforçar a ligação entre universidades e as empresas, mesmo que não exista aqui o aspecto da procura de financiamento e mesmo que os estágios não sejam necessariamente remunerados. Mas penso que sim, que isso poderá ser muito interessante. Se calhar por essa falta de aproximação entre as universidades e empresas é que depois há cursos que não estão ajustados à realidade. Penso que sim. Não devia haver uma maior aproximação nesse sentido? Devia haver, mas para que exista uma maior aproximação tem de haver incentivos, seja da parte das universidades, seja da parte das empresas, para que essa aproximação aconteça. Se não existir... incentivos? Os incentivos são as universidades perceberem que não vão conseguir colocar
a empregabilidade dos seus cursos é menor, porque formam profissionais para algo que as empresas portuguesas não procuram, forçando esses profissionais mais tarde a emigrar. Da parte, fazem um tipo de investigação, poderão fazer um tipo de investigação que não tem aplicação imediata ao mercado português, nem toda tem de ter aplicação imediata ao mercado português. Algo pode ser state of the art, pode aplicar só a mercados internacionais, e mesmo poderemos estar a formar cursos para antever necessidades que as empresas portuguesas ainda não sentem. Ou seja, podemos estar a fazer isto prospectivamente. Mas os incentivos têm que ver com, não são incentivos públicos do género de desviar dinheiro do Estado mas são incentivos comportamentais, quer dizer, para que seja as empresas, seja as universidades, percebam que precisam umas das outras. E conseguir aumentar a empregabilidade dos cursos é um bom incentivo para as universidades. Para as empresas, conseguir dizer às universidades que tipo de profissionais é que precisam, que tipo de problemas é que têm, é também um bom incentivo a que exista realmente uma maior profissionalização dos cursos. Uma das coisas que eu acho que tem acontecido, que aconteceu recentemente e que eu acho que é muito interessante, foi esta coisa de se conseguir pôr. É para o ensino superior, não é para o ensino dual, porque ao nível superior ele ainda é quase inexistente. Mas foi esta ideia de que agora os alunos, quando se candidatam ao ensino superior, quando escolhem qual é o curso para que se querem candidatar, têm disponível na página do Ministério, foi um trabalho feito por várias direções gerais, bem feito, têm disponível na página do Ministério várias características dos cursos, entre elas a empregabilidade. Portanto, neste momento, os jovens, quando se candidatam, têm visível qual é a empregabilidade do curso. Eu acho que há que ter uma visão abrangente, como eu disse há bocadinho, a gente não tem que escolher, nós não temos, ninguém tem que escolher o curso especificamente para o trabalho que vai fazer. Mas o ter uma noção quando se escolhe de que há cursos com imenso desemprego e outros com muito pouco, e ter isso visível desde o início, eu acho que isso é uma coisa muito importante e que aumenta também a ligação com o mercado de trabalho dos próprios alunos, não é? Que às vezes quando entram para a faculdade ainda não estão a pensar nisso, e isto põe-os também a pensar nisso logo desde o início. Diogo, ia acrescentar alguma coisa? E acrescentar isso, e além disso, é importante também deixar os cursos morrer, ou seja, que não seja preciso que o Ministério force os cursos a fechar porque têm poucas licenciaturas. As universidades têm de perceber que se o produto não se vende, tem de ser descontinuado, tem de ser acabado. E porquê que insistem? Insistem porque acredito que não seja muito fácil adequar as estruturas assim de um momento para o outro, quer dizer, existem professores que são contratados para dar aqueles cursos, a programação está feita para dar aqueles cursos, a inércia é sempre Mas há muito... cursos que não têm ninguém? Ou não têm quase ninguém? Sim, mas se a universidade for remunerada pelo Ministério em função dos cursos que tem abertos, se o mecanismo de remuneração for esse, ou seja, se o mecanismo não estiver muito afastado das regras da oferta e da procura, não há incentivos para deixar morrer os cursos. Então fique. Olhando aqui para o ensino dual ainda, parece-lhe que este ensino pode ajudar a explicar o sucesso de muitas empresas alemãs? Sim, pode ajudar, porque eu acho que a relação entre as universidades, neste caso, porque o ensino dual também pode ser transposto para o ensino superior, e o que está-se a pretender fazer com os CTSPs é exatamente um ensino em alternância entre os estágios e o próprio ensino dentro de sala de aula e, obviamente, com uma vocação nitidamente para o mercado do trabalho. Eu acho que a relação entre a escola, no sentido lato, que seja ela a universidade e a empresa, tem que ser uma relação cliente-fornecedor, sendo o diplomado o produto destas mesmas universidades. E este produto tem que ser vendido às empresas empregadoras com um determinado padrão de qualidade para responder a determinadas necessidades. E para eu poder preparar este produto de acordo com as necessidades das empresas, tem que haver uma interação aumentante do próprio ciclo de estudo, ou seja, o próprio ciclo de estudo tem que ser construído de acordo com estas necessidades. E a formação em regime de alternância, onde o estudante tem um pé dentro da escola e o outro dentro da própria empresa, é meio caminho andado para uma certa empregabilidade deste mesmo estudante, porque a empresa, quando acolhe um estagiário no seu seio, está a investir na pessoa em causa.
Está a investir na sua formação, na sua preparação, etc. E não vejo uma empresa, digamos, com determinadas condições de estabilidade e de crescimento, quando investe num determinado recurso, que vai deixá-lo, se o recurso for válido ou bem preparado, vai deixá-lo ir embora. Não é? Portanto, o mais certo é que vai ficar onde está. E isso já vai só por si resolver substancialmente a questão da empregabilidade. Segundo os números da Alemanha, é que eles conseguem uma taxa de empregabilidade da ordem dos 95%. Evidentemente, toda a proporção guardada, isto não deixa de ser uma boa prática e, portanto, um bom benchmark, essencialmente para os tais 435 mil jovens que, neste momento, não estão a fazer rigorosamente nada, ou aqueles que estão no ensino secundário e que, provavelmente, dentro de algum tempo, vão deixar de fazer seja o que for. E, portanto, vamos tentar-lhes criar condições para poderem se inserir e para poderem ter uma preparação, uma formação e poderem encontrar um emprego, serem pessoas construtivas. E mesmo este novo produto, entre aspas, que são os CTSPs que estão a ser lançados neste momento e que parece que já têm algum sucesso, não invalidam o facto do diplomado, uma vez concluído o seu ciclo de estudo, poder continuar para a licenciatura e poder continuar os seus estudos superiores. Portanto, isto permite até de criar, digamos, um momento tampão onde o estudante já tem uma ferramenta para poder ir trabalhar e depois, se lhe apetecer, se achar que é oportuno, pode frequentar o ensino superior e pode se inscrever numa licenciatura. Eu, sinceramente, eu acho que a questão universidade, ensino técnico, não é uma questão. Eu acho que temos que ter as duas coisas. Precisamos dos dois níveis de ensino, seguramente. Eu acho que temos matéria-prima suficiente para poder se integrar nos dois subsistemas do ensino. Uma coisa é certa, e isto julgo que o próprio Ministério está atento, é a correção da trajetória na qual os politécnicos se colocaram, porque os politécnicos, quando foram criados já há umas 2 décadas atrás, o objetivo é exatamente para fomentar o ensino técnico, portanto, otorgavam graus de bacharel e, evidentemente, tornavam, digamos, o tempo de inserção no mercado de trabalho muito mais curto. Com o passar dos anos e com as pressões das autarquias, etc., todos os politécnicos passaram numa primeira fase a dar licenciaturas bitápicas, a seguir com o regime de Bolonha passaram a dar licenciaturas exatamente como as universidades, começaram a otorgar o grau de mestre, já reivindicaram a possibilidade de otorgar o grau de doutor e, evidentemente, a um certo momento, quando começamos a olhar para o politécnico e para o universitário, deixamos de perceber quais são as diferenças. E não percebendo quais são as diferenças, deixamos de ter uma possibilidade, uma oportunidade, ter instituições devidamente preparadas para preparar as pessoas a que nós necessitamos a nível de um enquadramento intermédio. E, aliás, muitos dos países, mesmo sem falar da Alemanha, a própria França tinha e tem nos IUTs, os Institutos Universitários de Tecnologia, que preparavam quadros especializados em 2 anos e cujo objetivo principal é a rápida inserção no mercado de trabalho para responder a determinadas necessidades das empresas. E é uma coisa também importante, já que estamos a falar da globalização do ensino e da possibilidade de empregabilidade fora de fronteiras, temos que preparar os estudantes para o mundo global, não é apenas para o nosso mundo. Portanto, o diplomado tem que ser suficientemente polivalente, quer em termos de competências profissionais, isto é, saber fazer, quer em termos de competências transversais, saber ser e saber estar, quer em termos de competências conceptuais e científicas para o preparar a poder sozinho ter autonomia suficiente para resolver problemas, para se adaptar à mudança, para optar pela formação ao longo da vida. Portanto, se nós conseguimos este mix no nosso processo formativo, em articulação com os clientes que são clientes, as empresas que vão buscar os diplomados das empresas, eu acho que atingiremos facilmente o objetivo. O processo de Bolonha, na vossa opinião, veio melhorar ou piorar o ensino em Portugal? É porque há quem considere, e permita-me a expressão, que é o chamado ensino fast food. Não, eu acho que o processo de Bolonha foi tratado de forma diferente por diferentes áreas. Eu penso que, em termos do que eu vejo na área de economia, que é que eu conheço melhor, nós ganhámos com Bolonha. Porque eu penso que uma das vantagens que eu vejo em Bolonha, no processo de Bolonha, e ao termos tido a licenciatura até 3 anos,
é que uma das coisas que acontece é que os alunos, a seguir a fazer a licenciatura, podem fazer mestrados em áreas diferentes. E, portanto, a combinação de licenciatura numa escola com mestrado em outra e a mobilidade que isso permite aos alunos, isso acho que foi um ganho. E mesmo o facto de nós, por exemplo, temos imensos alunos no mestrado de gestão, temos um número muito grande de alunos no mestrado de gestão, que vêm de áreas muito diferentes, que podem ser alunos que fizeram uma licenciatura em design, alunos que fizeram engenharia, temos até alunos que fizeram direito e depois vão fazer uma mestrado em gestão. Portanto, estas combinações eu acho que são um ganho. Mas ficam melhor preparados para o mercado de trabalho? Esta combinação pode permitir uma melhor... Até porque o que faz sentido é fazer uma licenciatura, se calhar, mais geral, menos dirigida. Se o objetivo é fazer um mestrado, então pode fazer sentido fazer uma licenciatura mais geral e depois no mestrado já fazer uma especialização. E a combinação das duas coisas pode realmente dar uma boa preparação. E permite-nos também atrair muitos alunos estrangeiros para as nossas universidades, já para este nível mais elevado, o que eu penso que é uma coisa boa e um reconhecimento que as universidades são boas. Diogo. Sim, de acordo. Não só o ensino fica mais modular, portanto, obriga as universidades a fazer melhores escolhas, a ficar mais curto e ao separar a licenciatura ou o bacharelato do mestrado, obriga as universidades a fazer melhores escolhas de que cadeiras é que querem ter, ao invés de estar a encher cursos de 4 e de 5 anos. O ensino não só fica mais modular, mas fica mais comparável. Ou seja, fica mais comparável dentro do espaço europeu, facilita o intercâmbio de estudantes dentro do espaço europeu, facilita a circulação de pessoas e a circulação no mercado de trabalho dentro do espaço europeu. Isso é muito positivo para nós, essa maior inserção, mesmo que seja para ir e voltar e não para uma saída permanente. Então fico. Não, eu acho que muita gente interpretou mal o sistema de Bolonha e reduziu, digamos, a reforma de Bolonha à passagem do ciclo de estudo de 5 para 3 anos. Não é exatamente isso. Portanto, há este aspecto da comparabilidade que é muito importante, da própria mobilidade com base na atribuição de créditos e permitir facilmente também de identificar o que cada um faz. E depois esta modularidade, eu concordo em absoluto, de poder fazer uma licenciatura numa área e ir para o mestrado afim. Portanto, nem sempre é fácil, porque se eu tenho uma licenciatura, por exemplo, em gestão, dificilmente vou fazer um mestrado em engenharia. O contrário é muito mais fácil. Mas, de qualquer das maneiras, isto é uma vantagem, digamos, do modelo e julgo que os estudantes têm que ganhar com isso e a própria empregabilidade. E o mercado de trabalho também hoje, o mercado de trabalho, curiosamente, quando nós olhamos para os anúncios, exigem 2 tipos de perfis. O licenciados pré-Bolonha ou licenciados... Era isso que eu lhe ia perguntar, como é que as empresas fazem essa distinção? O mestres pós-Bolonha, portanto, porque o aluno, quando chega ao 3º ano, pode ser que não tenha maturidade suficiente. Eu acho que aí depende das áreas. Depende das áreas, mas pode ser que não tenha a maturidade suficiente para... Eu estou a falar apenas daquilo que as empresas estão a exigir. Não é, digamos, aquilo que nós, formadores, os estabelecimentos de ensino... Não, mas quando eu dizia que depende das áreas é as empresas. Nós temos empresas a pedir licenciados pós-Bolonha e temos empresas que só querem pessoas Agora, já com a questão é de saber como é que estes licenciados, por exemplo, Bolonha, vão se posicionar em relação aos futuros diplomados do CTSPES, que têm 2 anos de formação. Okay? Formação superior, mas profissional, orientada para a resolução de um determinado problema. Portanto, é provável que cada vez mais, devido, digamos, a esta dicotomia agora que está a se operar, cada vez mais as instituições, quando vão olhar, as empresas, quando vão olhar para as universidades, vão exigir diplomados com mestrado pós-Bolonha. Mas isso que a Ana estava a dizer, de que muitas empresas só querem licenciados pós-Bolonha, não se torna injusto para os pré-Bolonha? Não, quando eu digo que só querem licenciados, não exigem... Não, o que eu quero dizer com isto é não exigem mestrado. Enquanto que há empresa, o que eu queria dizer, se calhar não me expliquei bem, foi enquanto que há empresas, dependendo da área do mercado que estamos a falar, da área de atuação da empresa, há empresas que não aceitam licenciados pós-Bolonha porque acham que os 3 anos não chegam e precisam de mestrado. Há outras empresas, dependendo do tipo de atividades que o trabalhador vai fazer, ou até dependendo da formação que as empresas depois dão lá dentro, porque há empresas que o que nos dizem é, não, nós, os 3 anos chega, porque depois nós damos muita formação já enquanto o trabalhador está connosco. E, portanto, não é preciso o mestrado, porque, no fundo, depois fazem a formação aqui dentro.
estas várias Aí que possibilidades, está, quando eu haver refiro que agora estas flexibilidade empresas muito provavelmente vão buscar um CTSP que tem 1 ano e meio de formação com mais 6 meses de estágio. Eu penso que estamos a falar de perfis diferentes. Não, depende também da área da formação, não é? Mas eu receio que seja assim, não é? Agora, as universidades também vão ter um novo desafio. É a globalização do ensino. Hoje, as universidades portuguesas são concorrenciadas por muitas universidades estrangeiras que vêm cá recrutar. Quer para estudantes poderem ir frequentar ciclos de estudo em Austrália, Estados Unidos ou até na China, quer por via do ensino à distância, que hoje, independentemente do seu reconhecimento, está a dar os seus próprios primeiros passos, quer em termos do chamado Corporate Universities, ou seja, a preparação das pessoas pelas próprias empresas. Há muitas grandes multinacionais e grandes empresas que já têm os seus próprios programas de formação para os quadros e podem eventualmente até dispensar. Então as universidades vão ter que fazer a adaptação a esta nova realidade. Diogo. Sim, mesmo entre as grandes empresas portuguesas já há, tanto a EDP como a Galp já têm universidades internas, o que permite complementar muito a formação que é dada pelas universidades, permite especializar e transmitir muito um conhecimento específico. Eu acho que com tanta especialização... Mas isso permite uma provocação. Isso quer dizer que as universidades não estão a cumprir o seu papel? Não, muito pelo contrário. As universidades cumprem um papel diferente. É porque nós não nos podemos esquecer que, bem, por um lado, é muito importante que as universidades queiram passar conhecimento específico sobre os seus problemas e sobre a sua cultura aos seus profissionais, ou seja, e não fazer uma formação dirigida ao público em geral. Por outro lado, as universidades cumprem um papel muito diferente. É que nós temos de cada vez mais formar especialistas, mas nós não podemos formar especialistas tão especializados que não sejam capazes de atuar fora de uma área de atuação muito específica. As empresas e as universidades corporativas podem fazer isso, as universidades têm de formar profissionais que saibam resolver problemas. Estamos a chegar... Diga. Não, eu ia só dizer que eu acho que nisto é muito importante que a parte, aquilo que é a formação de base, seja de muito boa qualidade, para depois poder construir em cima disso. Exato. E nesse sentido é que eu dizia que eram perfis diferentes. Uma coisa é ter um licenciado de grande qualidade, que depois pode ir aprender em várias áreas, em várias empresas diferentes. Nos programas do CTSP, o secretário de Estado foi muito claro relativamente a isso. O primeiro semestre que eles dão é para uma preparação básica e transversal. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu não queria... Temos que ter em linha de conta. Não queria deixar de vos ouvir muito rapidamente se vos parece que o Governo reconhece o papel das universidades portuguesas. Diogo. Eu acho que não. O papel das universidades portuguesas é incontornável, quer dizer, não se pode não Mas reconhecer. tem reconhecimento por parte do Governo? Essa é a pergunta. Eu penso que o Governo tentará ter em algumas partes uma preocupação que me parece saudável de deixar as universidades um bocadinho mais entregues a si próprias. O que é bom, o que acaba por ser bom para as universidades. Ana. Eu não noto que não tenha, quer dizer, é um bocadinho isto. Né? É quase que a questão nem se me põe. Eu acho que, claro que sim, nem podia deixar de reconhecer. É incontornável, não é? Mal de nós, o nosso próprio governo não nos reconhece. Portanto, a universidade é uma pedra-chave basilar em qualquer sociedade. Mas vai ao encontro das vossas necessidades? Ou seja, muitas das universidades gostariam de ter mais autonomia, mais margem de manobra para poderem pôr em aplicação aquilo que entendem que é necessário fazer. Este é um diálogo que se estabelece entre a tutela. É bom que a tutela desempenhe o seu papel de regulador e que deixe as universidades fazer aquilo que entendem que é essencial. Taoufik Requibi, Ana Balcão Reis, Diogo Ribeiro Santos, muito obrigada pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva, que está de regresso na próxima segunda-feira. Primeira hora também fica por aqui. Desejo-lhe um bom dia e um ótimo fim de semana. Tiveram a fugir à minha pergunta.